Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aníbal e na aula de hoje, eu, a professora Brenda e o professor Renan vamos trabalhar com vocês sobre um assunto muito legal, que é sobre lazer e trabalho. Vocês sabem diferenciar lazer e trabalho? Qual que é a semelhança, qual que é a diferença? Não sabem? Então, na aula de hoje, nós vamos explicar para vocês o que é lazer, o que é trabalho, os conceitos e tudo mais. Então, vamos começar? Bom, pessoal, lazer. A palavra lazer, ela provém do verbo francês loisir, que tem origem, por sua vez, na forma infinitiva de licer, que significa o permitido. O francês loisir dá origem à expressão inglesa leisure, que significa tecnicamente tempo livre. Então, resumindo, lazer significa tempo livre. Lazer refere-se a um campo específico da experiência humana, incluindo a liberdade de escolha, criatividade, diversão e aumento do prazer e felicidade. Também compreende formas amplas de expressão e de atividade que perpassam pelos conteúdos do lazer. Conteúdos esportivos, manuais, artísticos, turísticos, intelectuais e sociais. Então, aqui nós temos algumas definições da palavra lazer, né? Marlene Guerra, ela diz o seguinte, que lazer é o espaço de tempo livre entre o trabalho e o repouso, ou seja, as horas livres disponíveis após as obrigações diárias, o descanso semanal, as férias anuais, o tempo em que se faz o que quer, porque se quer fazer. Já Marcelino, em 1995, ele disse: a cultura, compreendida em seu sentido mais amplo, vivenciada no tempo disponível, é fundamental como traço definidor o caráter desinteressado dessa vivência. Padilha, em 2002, ele define lazer como o tempo utilizado na realização das atividades escolhidas livremente. Já Gutierrez, em 2001, ele define lazer como uma atividade sem obrigatoriedade, com o objetivo de alcançar prazer pessoal e realizada durante o tempo livre. Já Elias, em 92, define lazer como uma ocupação escolhida livremente e não remunerada, diferente do trabalho, que a gente já vai trabalhar daqui a pouquinho. Então, não remunerada, escolhida antes de tudo porque é agradável para si mesmo. Então, nós podemos perceber que a maioria das definições da palavra lazer, elas definem como uma atividade realizada em tempo livre, em que você utilize sua criatividade, que seja mais voltada para diversão, enfim, né? Tem uma série de definições. E como que nós podemos classificar essas áreas do lazer? Porque essas áreas, elas têm classificação. Então, dependendo do lazer, do teu interesse, nós temos a classificação. O lazer, ele pode ser por interesse artístico, né, que trabalha o imaginário, as imagens, emoções, sentimentos, o conteúdo estético, né, a beleza, o encantamento. Pode ser por interesse intelectual, então busca o contato com o real, né? As informações objetivas, explicações racionais, a ênfase dada para o conhecimento vivido, experimentado, né? A participação e a leitura são exemplos dos interesses intelectuais. Nós temos também os interesses físicos, né? Como, por exemplo, as práticas esportivas, passeios, pesca, ginástica e todas as atividades em que prevalece o movimento ou o exercício físico, incluindo as diversas modalidades esportivas, né? Temos também os interesses manuais, que são os interesses que são voltados para a capacidade de manipulação, né? Para trabalhar com objetos, materiais, por exemplo, artesanato, jardinagem, cuidado com animais. Temos também os interesses turísticos, que eles buscam a quebra da rotina, né? A busca de novas paisagens, de novas pessoas, costumes, por exemplo, passeios e viagens. E nós temos também os interesses sociais, que são os interesses que eles buscam relacionamentos, convívio, contato face a face, né? Por exemplo, bailes, bares, cafés. Então, são ambientes para lazer e onde as pessoas que buscam esses interesses sociais, elas estão presentes. Então, o ideal, na verdade, pessoal, é que cada pessoa, ela praticasse atividades que abrangessem vários grupos, né? Então, várias áreas dessas que a gente comentou. Então, procurar se exercitar, socializar, procurar exercer a habilidade manual, né? O contato com outros costumes. Então, o interessante seria que todos nós buscássemos várias dessas áreas, né? Mas as pessoas, elas geralmente restringem as atividades a um único campo específico.
E geralmente elas não fazem isso por opção, né? Mas porque elas não tiveram contato. Então, por exemplo, as pessoas que buscam o esporte talvez não tiveram contato com a leitura. Então, elas não despertaram o interesse intelectual, né? Então, nós, né, temos vários campos e devemos trabalhar todos eles. Eu vou passar agora a minha palavra para o professor Renan, que vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre as funções do lazer. As funções do lazer. No oferecimento de atividades de lazer, além dos espaços destinados a essas atividades, devem ser levadas em consideração as funções básicas do lazer. Função educativa, caracterizada pelo interesse próprio, dirigido para a ampliação dos horizontes mentais, busca de novas experiências e de novo conhecimento. Função do ensino, caracterizada pela assimilação ou aprendizagem das normas culturais, de ideais filosóficos ou políticos, das normas de convivência social ou de comportamentos. Função integrativa, que tem por objetivo solidificar ou integrar os grupos, principalmente os familiares, amizades e companhias de interesses comuns. Função recreativa, que compreende atividade relacionada com o descanso psicológico e físico. Função cultural, refere-se à compreensão e à assimilação dos valores culturais ou à criação de novos. Função compensadora, seriam as atuações que, de alguma forma, nivelam as insatisfações das outras áreas da vida. E quais as barreiras para o lazer? As barreiras para o lazer são classe social, nível de instrução, faixa etária, gênero, acesso ao espaço e violência crescente nos grandes centros urbanos. Essas barreiras limitam o lazer a uma minoria da população, principalmente se for considerado a frequência na prática e a sua qualidade. De acordo com dados levantados pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o brasileiro, habitante da metrópole, dedica 9 horas ao trabalho, 2 horas ao trânsito, 8 horas ao sono e 2 horas à alimentação. Assim, subtraindo-se o tempo investido nessas horas e atividades obrigatórias das horas diárias, restam apenas 3 horas. Então, o que sobra de tempo livre para ser dedicado ao prazer, ao divertimento, ao lazer? Na realidade brasileira, quando sobra tempo, muitas vezes ele é empregado em atividades que visam a complementar a renda minguada de uma família. Se mesmo assim sobrar tempo, não haverá como utilizá-lo para a diversão, a não ser que essa diversão esteja ao alcance da mão cansada e do corpo castigado pelos inúmeros solavancos dos transportes coletivos. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Ele também pode ser abordado de diversas maneiras e com foco em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia, na evolução do trabalho na história e vários outros. O Dia Internacional do Trabalhador é celebrado no dia 1º de maio. O trabalho possibilita ao homem concretizar seus sonhos, atingir suas metas e objetivos de vida, além de ser uma forma de expressão. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas, desenvolva habilidades, além de poder aperfeiçoá-las. O trabalho faz com que o homem aprenda a conviver com outras pessoas, com as diferenças, a não ser egoísta e pensar na empresa não apenas em si. Muitas pessoas se questionam a respeito da diferença entre trabalho e emprego, sendo que algumas pessoas confundem os dois conceitos. O trabalho é uma tarefa que não necessariamente confere ao trabalhador uma recompensa financeira. O emprego é um cargo de um indivíduo em uma empresa ou instituição onde o seu trabalho, físico ou mental, é devidamente remunerado. O conceito de emprego é bem mais recente do que o de trabalho e surgiu por volta da Revolução Industrial, se propagando com a evolução do capitalismo. Definições de trabalho. Segundo Coutinho, quando falamos de trabalho, nos referimos a uma atividade humana, individual ou coletiva, de caráter social, complexa, dinâmica, mutante e que se distingue de qualquer outro tipo de prática animal por sua natureza reflexiva, consciente,
propositiva, estratégica, instrumental e moral. O sentido do trabalho é referente com a época, cultura, com o modo de se relacionar e compreender o mundo de cada sujeito e do grupo qual fez e faz parte. O trabalho infantil, trabalho em equipe, trabalho escravo e trabalho voluntário são alguns tipos de trabalhos existentes. Agora a gente vai falar sobre o profissional do lazer, anunciado como a pessoa que veio para colocar felicidade em seu lugar. O animador, seja ele cultural, social ou esportivo, pode ser considerado um novo e singular profissional no mercado, o profissional do tempo livre. Precisa ser comunicativo, versátil e de muita imaginação. Trabalha quando todos descansam e tem a pretensão de vender a cada um de nós uma pequena parcela do paraíso. O profissional do lazer é um especialista que possui os conhecimentos da área e age em uma competência específica ou coordenando todos os campos de atuação. São serviços comuns do profissional do lazer: animar grupos, diretamente ou pela mídia, avaliar os serviços prestados por outros profissionais, coordenar equipes com profissionais variados, dirigir clubes, centros culturais e setores em órgãos públicos e hotéis, pesquisar a manifestação do lazer na sociedade ou em grupos delimitados, planejar equipamentos, programas e atividades de lazer, promover eventos que atendam a diferentes interesses, orientar a prática de atividades de lazer, realizar consultorias, treinar recursos humanos da área. Agora, pessoal, a gente precisa saber de vocês. Respondam essas 3 perguntas no caderno. Primeiro, qual a relação entre trabalho e lazer? A segunda, quais as semelhanças entre trabalho e lazer? E a terceira, quais as diferenças entre trabalho e lazer?